Nós acabamos no último domingo a exposição em Romanos. Pretendemos, se assim Deus permitir, iniciar a exposição no livro de Ruth, mês de novembro, mês de dezembro, fazemos uma exposição no livro do profeta Malaquias. E início do ano começarmos a exposição em Hebreus e caminharmos ao longo do próximo ano em Hebreus. Vamos, o livro de Ruth, que na nossa Bíblia fica após o livro dos Juízes. Vamos ler inicialmente o versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Meus irmãos, como é importante nós aprendermos a lidar com a informação bíblica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a santa palavra de Deus, ela é um instrumento de vida. Mas ter a informação e não entender o cerne da mensagem, para onde o texto quer nos ensinar, sem dúvida não vai fazer com que a gente se aproprie daquele ensinamento que nós devemos ter, que deve ser entendido à luz do texto sagrado. Os fariseus, eles conheciam o texto sagrado. Os saduceus, eles conheciam o texto sagrado e eles nem acreditavam na ressurreição. Várias seitas e heresias percorrem a história, existem no dia de hoje pessoas que conhecem intensamente a informação do texto sagrado, mas não entendem o teor da mensagem. E esse é um estilo literário que nós precisamos entender como ler as narrativas e como conectar as narrativas com o todo da mensagem. Esse livro, ele assim como todo o livro da Bíblia, meditamos hoje pela manhã, é sobre a conclusão do livro de Atos, né? Se você vai ler o livro de Atos e vai ler com a expectativa de uma conclusão, de um grande desfecho, você fica meio que decepcionado, porque não apresenta o final da vida de Paulo, não apresenta, porque o livro não é um livro biográfico. O propósito do livro não é mostrar o que é a história de Paulo, mas é a pregação do Evangelho. E Paulo, como Abraão, como Isaías, eles são meros personagens secundários nessa grande história que tem Deus como seu personagem principal, e a história da redenção é contada por meio dessas pequenas histórias. E Ruth, bem como todos os outros personagens que estão no meio desse enredo aqui, eles são personagens secundários que vai lidar com uma cena em particular, acontecimentos em particular, mas o grande ponto a nós entendemos é como é que isso se conecta com a história da redenção. Algo que me chama muita atenção é quando em Mateus capítulo 12 o Senhor Jesus diz: assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai passar no seio da terra. Ali, muito mais do que uma informação, o Senhor Jesus, ele nos ensina como ler a história de Jonas. Por que Jonas não passou 2 dias, ou 4 dias, ou 5 dias no ventre do grande peixe? Porque aqueles 3 dias da história de Jonas representava os 3 dias entre morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Daí você pode caminhar e perceber que a história de Jonas não é a lição. Você não pode entender a história focando numa lição puramente moral, mas ali tem uma narrativa redentiva. Existe uma complexidade, porque a história de Jonas é uma história que ela é contada de modo invertido. O Jonas, que é um profeta rebelde, ele, por causa do seu pecado, ele vai ficar 3 dias e 3 noites no seio no ventre do grande peixe. Cristo Jesus, que é o profeta fiel, por causa de não ter cometido o pecado, mas por causa dos nossos pecados, ele vai ficar no seio da terra.
Tamanha é a alegria quando o evangelho é pregado e nações se convertem. Tamanha é a tristeza daquele profeta que pregou e as pessoas se converteram e ele não queria a conversão. O livro termina com a frustração de Jonas, porque ele não queria. O evangelho, muito mais do que uma história de crer em um milagre, é a história da redenção que está sendo contada. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos ler toda a Bíblia. Um outro texto que esclarece muito bem que é assim que nós precisamos ler as narrativas é quando o Senhor Jesus, após a ressurreição, ele se encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles estão profundamente tristes e abatidos, porque ele disse: nós esperávamos que ele fosse o rei que viria de redimir a Israel. E a Bíblia diz que Jesus pegou todo o Antigo Testamento, saiu percorrendo e explicando a eles que o Messias deveria morrer e ressuscitar para que o Evangelho fosse pregado a todos os gentios. Jesus ele pega a Bíblia do Antigo Testamento e vai mostrar para aqueles homens que conheciam a informação dos textos do Antigo Testamento, mas eles não haviam entendido que aquelas histórias falavam sobre a morte, ressurreição e pregação aos gentios. Eles não haviam entendido. Muito mais do que conhecermos a história, nós precisamos entender para onde essa história aponta. Não é a história de Ruth, não é a história de Abraão, não é a história de Sara, mas é a história do Evangelho. E a primeira coisa que esse texto, precisamos compreender desse texto, algo interessante, é que quando você pega a sua Bíblia e vê a ordem dos livros do Antigo Testamento, você vê os 5 primeiros livros do Pentateuco, depois Josué, Juízes, Ruth. A Bíblia hebraica, a Bíblia que Jesus tinha em mãos quando ele veio aqui, e que você vai ver no Novo Testamento, ele vai dizer que a lei, os profetas e os escritos, ele faz essa referência, lei, profetas e escritos, são grandes, os 3 grupos de livros do Antigo Testamento que temos na Bíblia judaica. E o livro de Ruth, ele não está na Bíblia do Antigo Testamento localizado no meio desses livros históricos. A Bíblia hebraica, ela é dividida em primeiro agrupamento, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, que é chamado da lei. Depois nós temos os profetas. Profetas, eles chamam primeiro profetas anteriores. Aí no meio desses profetas anteriores nós temos Josué, Juízes. Aí vem o livro de Samuel, que é um livro só, 1º e 2º Samuel. Depois Reis, 1º e 2º Reis. E nós temos depois a lista dos profetas, completando os profetas maiores, com exceção de Daniel, que Daniel não está na lista dos profetas ali, e os profetas menores. E no final do livro tem uma série de livros escritos, que são livros, nós temos Salmos, Jó, nós temos Provérbios, e ali no meio temos o livro de Ruth, e também, juntamente com os outros livros, Eclesiastes, Cantares, o livro de Daniel, que estão agrupados nessa última seção. O livro de Ruth, portanto, ele não está no meio dessa sequência. Obviamente ele foi colocado porque a organização que nós temos em nossas Bíblias meio que tentaram fazer uma organização por estilo literário, né? E aí, como o livro ele diz que é no tempo do juízo que acontece isso, ele tenta ser localizado nessa sequência como um estilo literário, ainda que ele está organizado lá no final da Bíblia judaica, lá após Salmos, após Provérbios, após o livro de Jó, ele está lá no meio desse livro, desses livros. Ele retrata um período na história que é 1200 a 1020 a.C., que é o tempo dos juízes. E quando essa informação importante que o narrador ele menciona logo de cara, porque quem conhece, e se você passou pelo livro dos juízes, você sabe que é um livro marcado pela inconstância do povo de Deus. O povo de Deus, eles deveriam ter gratidão no coração, né? O tempo dos juízes é um tempo posterior a toda a problemática do deserto, é um livro posterior aos perigos de se enfrentar Jericó. Eles entraram na terra e conquistaram a terra. No livro de Josué, Deus distribuiu a terra e agora eles estão na terra, não tem um perigo agora, a terra que manda leite e mel. E o que acontece? Ingratidão. Há um ciclo no livro dos juízes e no último capítulo dos juízes há uma expressão que choca, que é o resumo do livro dos juízes, né?
Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo, né? O povo não queria ouvir a lei do Senhor, eles queriam viver. E alguns comentaristas eles dizem que tanto o livro dos Juízes como o livro de Ruth, ele foi escrito cronologicamente. No momento em que ele foi escrito, eles já tinham passado pelo reinado de Davi. E é para argumentar como Israel seria mudado se ele tivesse um rei que temesse o nome do Senhor. Porque me parece que o livro dos Juízes, ele levanta esse tema. O povo está em causa, aí aparece um homem, segundo um homem que teme ao Senhor, e aí o povo anda bem, mas ele é sempre tomado de imperfeição e o povo volta a pecar. E Ruth inicia exatamente com essa temática. E veja qual é o último versículo do livro de Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. É para onde esse livro ele quer apontar sobre essa necessidade de eles terem um homem segundo o coração de Deus, um homem que tema ao Senhor, que representa a pessoa do Messias. Aí nesse contexto nós temos uma história que certamente ela vai falar a problemática, que é a problemática do livro de Gênesis, uma mulher que não tem um filho, não tem um descendente. O que fazer quando eles estão passando numa crise de fome? A crise que Abraão teve, que Isaac teve. Eles deveriam continuar na terra da promessa ou ir para a terra de um povo pagão? Gênesis, por 2 vezes Deus falou, não saiam da terra. E eles, um pecado sobre pecado, né? Eles vão para a terra, e depois Abraão mente, dizendo que a esposa é a irmã. Isaac faz a mesma coisa. Nada se resolve, tudo piora quando ele se afasta de Deus. E a estrutura do livro dialoga exatamente com essa temática. Você vai ver que esse livro histórico, ele tem uma característica muito própria da estrutura do bloco de livros que ele está, né, na literatura judaica, lá, hebraica. Ele está no meio dos escritos que tem os textos que são construídos como uma estrutura de paralelismo, de poesias. Então, você vai ver que o versículo 1 ao 5 do capítulo 1 vai trazer algumas informações falando da saída dessa família da terra prometida. E no final do capítulo vai falar sobre a chegada deles para a terra prometida. No meio desse enredo, nós temos 2 tópicos, do verso 6 ao 13, as decisões de Noemi. E do verso 14 ao 18, as decisões das noras de Noemi. E a narrativa, ela lida com esse enredo, né? Esse paralelismo sobre o que é, quais são as implicações de sair da terra e voltar para a terra, de tomar decisões entre esses personagens, especialmente o contraste entre essas 3 mulheres com aqueles 3 homens que vão aparecer no meio da narrativa. A saída da terra prometida, verso 1 ao verso 5, nós vemos decisões que revelam desprezo à vontade de Deus, porque o versículo 1 diz, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ali ficaram. Eles tiveram uma dificuldade na vida. Meus irmãos, nem sempre quando nós passamos por dificuldade significa que a dificuldade é porque nós pecamos. Todos nós nessa vida temos dias difíceis. Mas veja que o narrador, ele quer dizer que houve fome nos dias dos juízes. E a Bíblia nos ensina, ao estudarmos o livro dos Juízes, que Deus enviava a fome naquele período como consequência do pecado do povo de Israel. Ainda que nós não devemos, de modo a generalizar, que as dificuldades que nós temos é por causa de pecado,
Eu creio que esse é o ponto o narrador, ele quer que nós leiamos essa informação à luz do que é o tempo do juízo. Deus enviava fome porque eles viviam continuamente em pecado. Houve fome na terra de Israel. Porque o tempo do juízo diz que sempre quando o povo se arrependia, Deus enviava comida. E eles tinham um tempo abençoado. E o que esse homem deve fazer na hora em que ele está passando por dificuldade? Veja, se eu e você está em uma cidade hoje, e essa cidade não tem água, não tem alimento, nós não temos emprego, o que nós devemos fazer é certamente mudar, ir para outra cidade, trabalhar, sermos prudentes, buscarmos aquilo que vai trazer alimento para nós e para os nossos filhos. Só que nós estamos no contexto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus disse, só existe um lugar autorizado para você se aproximar de Deus e oferecer os sacrifícios e andar em comunhão com Deus. E esse lugar só pode ser em Israel. Você não pode viver em um outro país, pegar um animal e oferecer um sacrifício num quintal da sua casa. Isso é algo abominável perante a lei do Senhor. Deus disse isso no Pentateuco. Então você está diante de um dilema. Se você tem uma dificuldade de alimentação no contexto do Antigo Testamento, ou você vai tentar correr atrás de comida, saindo da terra e vivendo todo esse tempo longe da adoração, você não vai poder adorar a Deus. Ou você vai confiar em Deus, que Deus disse que vai dar a comida e permanecer naquele lugar, permanecer na terra da promessa. Aquele homem, e a narrativa ela tem esse elemento da ironia, um homem que é da terra de Judá, é de Belém de Judá, Belém, da terra da casa do pão. Dessa região, a região que era uma região conhecida por ser uma região com muita alimentação, que dava alimentação para outras regiões de Israel. Esse homem pega a sua mulher, pega os seus 2 filhos, e ninguém quer levar os seus filhos para um caminho mau. Ele preocupado com a sua família, ele quer prover para a sua família. Esse homem que se chama Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, Deus é quem governa a minha vida, ele vive como se não confiasse nessa verdade. Pega a sua esposa Noemi, que significa agradável, e vai para a terra de Moabe. Vai para a terra. E a história, o narrador, ele vai contando a história, e se você conhece a história dos acontecimentos bíblicos do livro de Gênesis, a história ela vai revisitando algumas narrativas. Houve um tempo na história em que Abraão e Ló estavam juntos na terra da promessa, e que a dificuldade já não era mais o tema, eles tinham riqueza, e a riqueza passou a ser um problema, porque não havia espaço para lidar com o rebanho dos dois, e Ló olhou para a campina e decidiu se apartar da terra da promessa para ir para uma região do Oriente. E ele foi morar perto da região de Sodoma e Gomorra. Veja como acabou a história de Ló. Ele se aparta da terra da promessa porque o texto é bem enfático para dizer que os olhos dele viram a campina bem regada do Jordão. E ele foi se afastando porque ele priorizava as finanças. Ele terminou morando numa terra de estupradores de homens. Terminou a sua vida numa cabana com 2 filhas, porque a mulher dele, ao fugir da terra, ela olhou para trás porque o coração dela estava naquela terra. Como aquele homem viveu no meio de uma caverna, no meio de uma montanha, isolado, as suas filhas que não temiam o Senhor, embebedaram o seu pai, tiveram relações com o pai, e daí saíram 2 povos, amonitas e moabitas. O mesmo movimento que Ló fez, esse homem está fazendo, saindo da terra da promessa, porque ele está cogitando ter mais riquezas, e ele vai para a terra de Moabe. Ele vai fazer, ele não aprendeu a lição que está nas Escrituras, ele vai repetir o movimento.
Esse homem, Elimeleque, sua mulher, seus 2 filhos. E é interessante porque a narrativa, nós vamos aprendendo a ler as narrativas bíblicas, porque na literatura hebraica os nomes eles têm significados, eles são dados aos filhos sempre relacionados a algum evento. Né? A Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, e aí o nome dele em hebraico significa literalmente calcanhar, né? Que Yaakov é o nome para calcanhar, né? O seu irmão, ele nasceu peludo, então o nome dele foi Peludo. Então, os nomes eles são relacionados a algum episódio, algum acontecimento. Isaac, né, aquela cena de Sara não confiar no Senhor e ela riu de dentro da tenda. O nome do menino é Risada. Isaac significa risada. Né? Você duvidou que Deus iria te dar um filho, você vai chamar ele de Risada, porque você riu. Os nomes eles estão relacionados a acontecimentos, esse é o padrão das Escrituras, e os nomes dos meninos nos mostram um pouco a entender o contexto da narrativa, porque ele deu o nome de Malom e Quilion. O Malom significa doente. Aquele menino, ele nasceu com alguma dificuldade, e o pai vai dar o nome relacionado com aquele evento. Imagine você ter um filho com dificuldade de saúde, o nome dele é doente, e você está vivendo num momento de fome na terra, de dificuldade. O nome do outro menino é Quilion, significa lamentando, chorando. Era um menino que provavelmente algumas crianças são marcadas por isso, elas choram muito, elas lamentam muito. Imagine esse pai nesse lar com um menino que recebeu um nome de doente, outro de chorão, de aquele que lamenta muito. O que ele deve fazer na hora da fome, na hora da dificuldade? Ficar na terra da promessa ou sair para procurar comida para a terra de Moabe? Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ali ficaram. Perceba, meus irmãos, esse é um detalhe importante das narrativas. Às vezes você está lendo uma narrativa e você passa de uma folha para outra, e o narrador, a Bíblia não é um livro de histórias. Um historiador, ele ao narrar acontecimentos, ele vai narrar igualmente as cenas, e ele vai contando as cenas igualmente. A Bíblia, ela não tem esse enfoque, ela vai usar a história, mas o seu foco é a história da redenção. Você vai ver que às vezes na Bíblia, ao narrar histórias, uma cena vai ocupar 3 capítulos. E depois em um capítulo vai percorrer 10, 20 anos. Porque o narrador ele vai trazendo enfoques específicos. O propósito aqui desses 5 versículos, ao narrar, ao resumir, meus irmãos, vai se resumir 10 anos. 10 anos vão ser resumidos. E você não passa 10 anos como uma leitura de 10 segundos. Em 10 anos muita coisa acontece, vai ter dias bons, vai ter dias maus, vai ter dias de profunda alegria, vai ter aquele dia de uma refeição festiva em família, onde você vai se alegrar, vai ter aquele dia que você vai estar doente, vai ter aquele dia que é o dia do casamento, vai ter aquele dia que você vai dormir mal, vai ter aquele dia que é um dia comum, vai ter um dia atípico. Várias coisas aconteceram entre esses 10 anos, mas o que é que o narrador ele quer me fazer aprender? Ele quer fazer qual foi a conclusão daquele empreendimento, aonde terminou. Perceba que às vezes nós tomamos decisões em nossas vidas e nós não vamos ver imediatamente que aquelas decisões foram decisões ruins. Alguns anos vão se passar. Alguns anos vão se passar. Alguns acontecimentos vão passar. Às vezes até uma década vai se passar para depois, no final da vida, Salomão dizer: como eu fui tolo quando eu fui jovem. Às vezes as pessoas tomam decisões e elas seguem por aqueles caminhos e até elas desfrutam de alguns eventos e episódios e elas acham que aqueles momentos ali são frutos de uma boa decisão, até que no final
do enredo, eles vão perceber que eles tomaram más decisões. Então a narrativa ela destaca que eles tomaram decisão e agora a cena nos prepara para perceber, será que isso foi uma boa decisão? Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa, não sabemos ao certo o significado desse nome. O nome da outra era Ruth, também não sabemos muito bem. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. É para onde a narrativa ela quer nos mostrar. Onde se terminam os grandes empreendimentos, as nossas melhores ideias. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas nos afastando de Deus. Talvez aquele homem, no meio dessa narrativa curta, que destaca só a conclusão, talvez aquele homem na primeira... Como foi o coração dele quando ele estava no caminho, viajando para chegar na outra terra, ele imaginando que ele iria ganhar mais recursos, ia trabalhar, ia ganhar um dinheiro, construir uma casa. Talvez ele tenha ganho um bom dinheiro, construído uma casa, ter tido uma boa refeição, e com uma boa refeição, talvez aquele menino que chorava muito parou de chorar. É possível. É possível que ele tenha tido dias felizes lá, comendo bem, vivendo num conforto melhor. Ele estava sem adorar a Deus, porque ele não poderia oferecer sacrifício e não havia sacerdote naquela terra. Ele fez uma escolha que teve uma implicação espiritual para a sua vida. Como foi o dia, meus irmãos, da cena em que mesmo após a morte de Elimeleque, esses 2 meninos, que agora homens, Malom e Quilion, se casaram com mulheres? As festividades no Oriente Médio de casamento eram sempre festividades regadas a muita comida, né? Não era como na nossa cultura um casamento que dura um dia só. As cerimônias de casamento duravam semanas, eram banquetes, alegria, festas. As famílias se juntavam e ficavam ali celebrando, né? Como não foi aquelas festividades, aqueles dias festivos, o momento da união matrimonial, que é sempre uma alegria. Mas aquele homem, o padrão dele começou a cair, ele ignora algo que Deus havia dito, que o povo de Israel não deveria se casar com mulheres de outros povos, mulheres incrédulas. Ele estava longe da adoração, o padrão espiritual daquela família caiu, eles já estão se casando com mulheres ímpias, até porque não existem mulheres que servem a Deus naquele lugar. E eles ficam ali 10 anos. Certamente, meus irmãos, por implicação, nós precisamos entender que se eles ficaram 10 anos ali é porque certamente, financeiramente, aquele lugar era melhor do que Israel. Porque ninguém sai da sua terra para buscar uma melhoria no lugar e fica em um lugar por 10 anos, um lugar pior. Eles estavam ali porque certamente, financeiramente, eles tinham melhorado, tinham vivido. Mas a narrativa trágica, rapidamente, a esperança do versículo 1 de sair para resolver o problema, ela se transforma em um contexto de uma mulher viúva, sem filhos. Nesse contexto, meus irmãos, ser viúva era algo terrível, por isso que na Bíblia diz que Deus se compadece dos órfãos e das viúvas, porque a mulher não poderia trabalhar, a mulher não poderia ter o seu sustento. Não existia um sistema previdenciário, ela não seria sustentada pelo governo, ela seria sustentada pelos filhos e ela não tinha filhos. A cena nos mostra a grande tristeza dessa família. Essa mulher não conseguiu, esse homem levou a família para ser arruinada. Agora começamos a segunda cena, as decisões de Noemi, versículos 6 ao 13. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Essa é uma frase muito repetida nas Escrituras, né? O povo de Deus estava sofrendo no Egito, aí diz assim que Deus havia se lembrado do seu povo.
As grandes intervenções de Deus na história, elas são marcadas com essa frase: Deus havia se lembrado do seu povo. Ou seja, Deus decidiu naquele momento da história intervir e fazer uma grande mudança, uma reviravolta. O que está em pauta aqui não é a memória de Deus, mas é a intervenção de Deus em fazer uma reviravolta. Deus decidiu tirar aqueles dias de dificuldade e dar dias mais agraciados na terra que emana leite e mel. E agora essa mulher, ela vê a oportunidade de lá na terra ter a adoração e ainda ter o sustento. É a terra de onde ela cresceu, a terra do seu Deus, a terra da adoração, a terra do seu povo. Ela ouviu, alguém proclamou para ela. Em algum encontro com alguma pessoa, alguém pregou dizendo que ali Deus havia visitado, e ela, o texto diz, assim ela saiu do lugar onde havia morado e as suas 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada um para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa do seu novo marido. E dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Aqui há alguns elementos interessantes, né? Nessa despedida. Noemi, ela tem toda a intenção de fazer o melhor para suas noras. A grande dificuldade, meus irmãos, de uma mulher viúva casar novamente era muito grande. Era um contexto completamente distinto do nosso. Uma mulher viúva ter um novo casamento. E uma mulher que nesse contexto ela seria como se fosse filha de Noemi. Significava que, e a própria narrativa vai destacar isso, que se alguém casasse com Ruth, ou alguém se casasse com Orfa, ele teria que automaticamente, porque a antiga sogra deles viviam, ele teria que sustentar a antiga sogra, ele teria que sustentar aquela que era a mãe do antigo marido daquela mulher. Então isso era um dificultador ainda maior. Noemi, ela vê a cena e vê que aquelas mulheres dificilmente não conseguiriam casar. Ela diz: olha, volta para a casa da família de vocês, a casa da mãe de vocês. Elas iriam voltar para a casa da mãe porque era a condição para que elas tivessem um novo casamento. Elas não poderiam viver uma vida independente nessa cultura, tinham que voltar para a casa da mãe, até que um outro homem propusesse casamento e elas saíssem ali formando família. Ela diz: olha, vocês foram bondosas e eu quero que Deus seja bondoso com vocês, que vocês sejam felizes. Parece que Noemi ainda não entendeu muito bem que essas mulheres elas não vão conseguir ser profundamente felizes se elas estiverem longe do Senhor. O que é que Noemi pode fazer de melhor para essas 2 mulheres? Será que é de fato dizer: vocês podem voltar para casar novamente? Ela dá um beijo nelas e elas começam a chorar. A cena é uma cena que destaca como havia uma relação familiar, né? Um carinho entre elas, a despedida. Elas se preparam para viajar. No meio do caminho, Noemi diz: olha, vocês podem voltar. Elas começam a chorar, e o texto diz que elas começam a chorar alto. E a primeira reação delas, por causa dessa despedida: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Elas sabem que Noemi, para elas a cena já é difícil. Imagine para Noemi, uma mulher idosa, ela vai sozinha, viúva, ela vai morrer de fome. É o que a narrativa, o natural acontecer, essa mulher morrer de fome. Mas Noemi, ela imagina que está fazendo o melhor para aquelas mulheres, e ela diz: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu disse tenho esperança, ou ainda que casasse demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar?
Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E aqui começa a perceber que aquelas mulheres choraram, porque elas queriam proteger a Noemi, mas a Noemi está dizendo, eu vou voltar para a minha terra, e lá na minha terra existe uma lei do Senhor. Vocês querem me fazer o bem, mas existem algumas implicações sobre essas escolhas de vocês, e vocês precisam entender essas implicações. Lá vocês não podem casar com qualquer marido. Não é assim que funciona Israel. É preciso seguir a lei do Senhor. E a lei do Senhor lá no Pentateuco, Deus estabeleceu uma lei que se chama lei do levirato. Uma mulher viúva no Antigo Testamento, ela não poderia simplesmente se casar com qualquer homem. Ela tinha que se casar com alguém daquela família. Nesse caso específico, ela teria que esperar Noemi se casar, e somente se Noemi se casasse, ela teria que esperar Noemi ter um filho, esse filho chegar à idade adulta, e ela poderia casar-se apenas com esse filho. Noemi disse, olha, o cenário para vocês é um cenário praticamente irreal. Você imagina que eu vou me casar? Que a cena descreve, indicando que era muito improvável Noemi se casar? Você imagina que mesmo que eu me case, hoje, eu vou ter um filho? É uma cena mais difícil ainda você imaginar, com uma mulher idosa iria ter um filho. E você imagina que você vai esperar esses anos todos até que essa criança chegue à idade adulta para que você possa se casar e que eu tenha 2 filhos e vocês 2 tenham um casamento? Então é praticamente irreal isso acontecer. O que Noemi diz é que, olha, vocês estão chorando, vocês estão lamentando, mas lá em Israel existe a lei do Senhor e lá vocês vão ter que seguir a lei do Senhor. Esse é o tamanho do problema que vocês vão encontrar. Vocês querem Deus? Vocês querem estar comigo? Querem esse Deus? Querem a lei de Deus? Querem as implicações de estar comigo, cuidar de mim, mas enfrentar toda essa dificuldade? Vocês querem isso? Vocês ficariam tanto tempo sem casar? O que você faria, meus irmãos, se você tivesse que perder todas as coisas desse mundo para estar diante de Deus? Viver na fome com Deus, ou viver na riqueza sem Deus? Viver como Ruth, tomar uma decisão como Orfa, de possível não casamento, perigo de morrer de fome, ou voltar para a casa da sua mãe, não ter que se preocupar em sustentar a sogra, e viver junto ali da sua família. Aqui a narrativa começa agora a mostrar as decisões da sua nora, verso 14 ao verso 18. O que é que, meus irmãos, as pessoas às vezes choram, porque essas cenas elas trazem um quebrantamento profundo, mas é os eventos que seguem que vão mostrar se esse choro realmente ele tem fundamento. Se esse choro, o que é que está por trás do choro? É um simples evento emocional ou de fato ele revela algo mais profundo, algo mais intenso? Então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Uma das noras disse, olha, eu me preocupo com você, isso dói o meu coração, eu choro, mas ela dá o beijo e volta. Eu não quero esse problema para a minha vida. Se você me liberou dessa desobrigação, eu não quero de fato correr o risco de perder a minha vida, de ir para esse povo, de ir para esse templo, de adorar, de ter que me preocupar em sustentar você. Eu vou morrer de fome, você vai morrer de fome, eu vou voltar para a minha família. Porém, Ruth se apegou a ela. É interessante a ironia da narrativa. Esse é um dos elementos fortes da narrativa, é que a mulher pagã, ela é mais crente do que toda a família judaica. A Noemi, ela quer fazer o bem, mas ela diz, volta para a tua terra, volta para a tua terra. E a cena aqui, meus irmãos, não é a boa obra de Ruth. A cena aqui é a proclamação do Evangelho, de um Deus que usa até uma família de crentes que dão mau testemunho para salvar a quem Ele quer, onde Ele quer.
É no meio dessa família toda desordenada que Ruth ouviu falar sobre o Deus de Israel. Então Noemi disse: veja, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Aqui, meus irmãos, fica muito claro, o ponto aqui é a adoração. Ela voltou para os seus deuses, ela vai voltar para a idolatria, ela vai voltar para essa adoração desse povo de Moabe. Vá você também com ela. Noemi ainda não entendeu. Porém, Ruth respondeu. Esse, meus irmãos, é um dos versículos centrais do capítulo. Não inste para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. É o meu Deus, eu vou para lá, porque eu quero adorar o teu Deus. Eu agora tenho uma nova família. O evangelho penetrou no coração de Ruth. E diz para ela: olha, Ruth, você, se tomar essa decisão, você vai desgraçar a sua vida, você não vai ter casamento, provavelmente você vai viver cuidando de mim, e eu vou ter uma dificuldade de ser viúva, e eu vou ter uma dificuldade de dar um casamento para você. Provavelmente você não vai se casar, você não vai ter filhos, eu não vou ter filhos. E Ruth diz: eu quero isso, porque eu quero esse Deus. Aqui está a minha mãe, aqui está o meu pai. Facilmente eu vou conseguir outro casamento aqui. Mas o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Eu quero essa adoração, eu quero estar junto desse povo. Aí perceba como é que nós entendemos o desenvolvimento da narrativa, né? O estudo dessa exposição de como a história está sendo contada. Um homem no centro da terra de Israel, perto da adoração, ele troca Deus pelas riquezas desse mundo. Uma mulher, ela troca todas as facilidades, ela prefere todas as dificuldades, mas desde que ela esteja perto de Deus. O teu Deus é o meu Deus. É o evangelho, meus irmãos, que penetrou, pela soberania de Deus, penetrou no coração dessa mulher. Porque o que você pode dizer sobre a piedade de Elimeleque? Como Elimeleque teria moral para falar sobre um Deus grandioso, ele mesmo que havia abandonado Deus? Como Noemi poderia pregar? Porque mesmo depois da morte do marido, ela ainda ficou 10 anos naquela cidade. Como aqueles homens poderiam pregar se eles se casaram com mulheres ímpias, desobedecendo a lei do próprio Deus? Mas essa mulher, em algum evento, algum episódio, ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a pregação da palavra de Deus, e não por causa do pregador, mas ela começou a confiar. Interessante que Deus faz essas colheitas extraordinárias no Antigo Testamento, né? Nós vamos ler o capítulo 1 de Mateus e vamos ver na genealogia de Cristo ali o surgimento de Raabe, de Ruth. Algumas mulheres vão aparecer e elas são semelhantes, mulheres gentias que foram colhidas do meio do povo pagão. O evangelista Mateus, ele está, sem dúvida, já na introdução destacando que Cristo veio para salvar os gentios e que ele já fez isso de modo extraordinário no Antigo Testamento, colhendo essas mulheres e trazendo elas, porque essa mulher, ela não vai ser trazida apenas para o meio do povo de Israel. A genealogia de Cristo, o grande rei Davi vem dela, do ventre dela. Deus não apenas deu uma família para ela, Deus deu a ela a honra dela ser mencionada na genealogia de Cristo. Ela foi trazida para o povo da aliança, assim como Raabe foi trazida. Essa mulher, ela entendeu a verdade que parece que essa família do centro de Israel, ela não entendeu que nada neste mundo. Você pode até acrescentar as informações da dificuldade que eu vou enfrentar, mas é com Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero andar junto de Deus. Eu quero esse povo que fala dessa verdade, esse povo que crê nesse Deus, que crê nessa mesma mensagem. Eu quero andar com esse povo.
Eu quero conhecer mais de perto esse Deus. Meus irmãos, quando nossos olhos estão escurecidos, nós achamos que as nossas decisões, as nossas melhores ideias, às vezes elas nos levam para andar longe de Deus. O homem, quando ele toma essa decisão, e esse Elimeleque, quando ele tomou essa decisão, ele certamente não queria tomar uma decisão ruim para prejudicar os seus filhos. Ele imaginava que ele estava fazendo o melhor para a sua família. Mas quando nossos olhos estão distantes da palavra de Deus, nós não conseguimos perceber que o melhor é andar em comunhão com Deus. No deserto, em Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que o Senhor falou: Moisés, pode continuar a caminhada, porque eu vou enviar um anjo para guiar vocês para a terra prometida. E Moisés disse: eu não quero, Senhor, eu quero a tua presença. Se eu tiver que ficar aqui no deserto com a tua presença, eu prefiro ficar aqui com o Senhor no deserto. Ele entendeu que o que é a terra prometida, o que é uma terra que mana leite e mel se você não tem o Senhor. Mas Ruth entendeu. Vai ficar longe da sua família. Você não vai ter filhos, você não vai ter casamento, provavelmente não vai ter isso. Esse é o tamanho do desafio. Aí Orfa parou de chorar, deu um beijo e foi embora. Voltou. Ruth disse: pare de insistir. A ironia é que a mulher que é do povo de Deus, ela está dizendo: olha, volta, é melhor ficar longe de Deus, é melhor voltar. E Ruth diz: para de insistir. Onde quer que você morrer, morrerei eu, aí serei sepultada, que o Senhor me castigue. E o que ela faz aqui é um juramento, meus irmãos. Um juramento, o significado de um juramento é quando você se coloca diante de Deus para que a maldição de Deus caia sobre a sua cabeça se você não estiver dizendo a verdade com aquilo que você está falando. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. O temor dela é tão grande que não vai ter nada que vai apartar essa decisão dela. A decisão de ir para a terra da promessa, de adorar a Deus, de estar junto com a sua antiga sogra, de rejeitar as riquezas desse mundo, estar perto de Deus. Ela persevera. Você tenta desanimar, tenta falar para ela desistir e ela persevera. Enquanto Elimeleque, no meio da dificuldade, ele não persevera, ele abandona o Senhor. Nós vamos caminhar pelo livro de Hebreus, nós vamos ver que uma das características do livro de Hebreus, ele foi escrito porque muitas pessoas estavam abandonando a igreja. Elas perderam o brilho por andar em comunhão com Deus. As dificuldades foram aparecendo e elas foram abandonando o Senhor. Mas a marca da igreja, e esse é um dos temas batidos em Hebreus, é a perseverança. Um verdadeiro crente firme no Senhor, ele não abandona a adoração, ele não abandona o Senhor. Porque à medida que ele vai conhecendo o Senhor, os seus olhos vão ficando mais cristalinos de como é a glória do Senhor. Ele não pretende voltar, imaginar que o mundo pode lhe dar riquezas que não o Senhor. Ele tem esse brilho nos olhos que Ruth tem. Não importa o que vai estar diante de mim, eu quero o Senhor, eu quero o teu Deus. Mas meus irmãos, eles precisam... A cena no verso 18 ainda diz que quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ela viu que não era um choro, não era uma cena emocional como é de Orfa. Orfa diz: eu quero ficar com a senhora, eu quero cuidar da senhora. Olha, você não vai casar. Tá bom, ela vai embora. Ruth diz: você não vai casar. Tá bom, eu vou continuar. Você não vai ter filhos. Tá bom, eu vou continuar. Você volte para a sua casa, e só a morte vai me separar de ti, que Deus me castigue. Não é uma decisão emocional, é a fé que está no meu coração, é o sentido da minha vida mudou. Esse povo que você está falando, ele é o meu povo, eu vou habitar lá. Esse Deus que você está falando é o meu Deus. A minha vida agora é completamente outra. Agora existe um grande desafio para voltar, não é fácil voltar.
Talvez há alguns anos antes do retorno, Noemi tenha, e digo isso à luz do que nós vamos ler a partir do verso 19, a última cena, a chegada na terra, verso 19 ao verso 22, a vergonha que ela enfrentaria. Nós estamos lidando com a cena de um povoado, onde todo mundo conhece as pessoas pelo nome, né? As pessoas viajam para uma outra terra com planos para ter lucros, e ela voltaria envergonhada. Ela saiu com seu marido e seus 2 filhos, e ela voltaria viúva com uma nora que o seu filho casou lá na terra dos pagãos, né? Imagine a vergonha que ela passaria, né? Ela vai mencionar isso. O verso 19 diz: então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Era, porém ela lhes dizia: não me chamem Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, eles chegaram no deserto, e a Bíblia diz que eles tiveram a primeira dificuldade, que foi de beber água, não tinha água, e eles encontraram um local que tinha água. Quando eles foram beber, eram águas amargas, e eles chamaram aquele lugar de Mara, está lá em Êxodo capítulo 15. E ela menciona, ela diz: eu não sou agradável, como é o significado, me chamem agora de uma pessoa amargurada, sofrida, que Deus pesou. Ela começa, meus irmãos, a enfrentar a realidade dizendo: olha, Deus pesou a mão sobre mim, a ira de Deus se voltou contra mim, eu tomei uma decisão errada. Todo o povo se compadeceu dela por tamanha tristeza sobre a sua vida. Aí perceba como ela descreve a sua saída. Versículo 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Ela tinha um marido que talvez não tinha todas as riquezas, mas ela tinha um marido. Ela tinha um menino que era meio adoentado, mas ela tinha um filho. Ela tinha um outro menino que chorava muito, mas ele estava vivo. Às vezes nós estamos passando por lutas e nós paramos de observar aquilo que nós temos. Nós vivemos e temos sofrimento, dores, mas nós só temos essas dores porque nós temos. Nós temos vida. Às vezes a gente tem uma dificuldade, mas junto com essa dificuldade está implícita a dádiva de Deus. Ela tinha um marido, ela tinha uma família. E ainda que ela tinha dificuldade, ela vai adjetivar. Ela diz: eu saí daqui plena. A minha situação é muito pior. Se eu for comparar a minha situação hoje com a situação que eu tinha, quando eu me queixava da minha vida, eu era plena. Porque o meu filho chorava, mas ele estava aqui junto de mim. Ele estava adoentado, mas ele estava aqui junto de mim. O meu marido não tinha os sonhos dele, mas ele estava aqui junto de mim. E agora eu estou vazia. A narrativa, meus irmãos, ela está pontuando algo que é muito claro no livro de Gênesis. Sempre quando a vida te mostrar que o melhor é se afastar de Deus, não se iluda, não se afaste de Deus. Os anos vão evidenciar isso. Talvez esse homem ficou até rico, mas se você pegar a história toda, os 10 anos, essa mulher agora, ela está na miséria. Ela não teve nem Deus, nem as riquezas. Ela acabou com a sua vida, porque aquela família decidiu encontrar felicidade longe de Deus. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. A Moabita. Uma mulher pagã. Mas certamente ela professou a sua fé. E agora a história vai evidenciar como essa mulher, ela crê no Senhor. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. É uma chegada oportuna. Deus agora vai agraciar essa família. Essa frase, ela vai ser
ela prepara para a leitura do capítulo 2, evidentemente, e nós vamos ver que essa é a preparação. Deus vai abençoar elas com riqueza. Deus vai abençoar essa família grandemente. E a verdade, meus irmãos, bíblica é ser fiel ao Senhor e deixa que Deus vai dar as bênçãos materiais. Quando nós nos preocupamos tanto com as riquezas materiais, no lugar de colocar Deus em primeiro lugar, a gente termina sem uma coisa e outra. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus, Ele, no final das contas, Ele nos abençoa. Ele vai dando a provisão, Ele vai guardando a gente, Ele vai abençoando a gente, e elas chegam na colheita da cevada no tempo apropriado para elas serem abençoadas. Eu quero, meus irmãos, tirar algumas implicações, aplicações desse texto. Primeiro é que as decisões erradas que qualquer um de nós tomarmos, elas sempre vão repercutir em nossa família. Essa é uma verdade muito clara em que as muitas histórias da palavra de Deus, elas narram essa mesmo ponto claro, cristalino. Se nós desobedecermos, nós seremos infelizes. Não adianta pegar um navio, fugir da presença do Senhor, entrar no porão, se deitar para dormir, porque no final das contas você vai terminar sofrendo e entendendo, angustiado dentro do ventre do grande peixe, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu fiz coisa errada. Todo homem que tenta fazer coisa errada, se afastando de Deus, no final da história, do enredo, que pode durar 10, 20 anos, ele vai aprender. Jacó enganou seu pai. Ele vai aprender uma dura lição. Ele vai viver 20 anos sendo enganado por Labão. Ele vai voltar corrido, com medo de ser morto pelo seu irmão. O que nós estamos escolhendo, quais são as escolhas que nós temos e tem influenciado em nossas famílias, quais são as nossas prioridades. Isso é algo para nós questionarmos. Isso tudo vai repercutir para a nossa família. E também o contrário é verdade, decisões para uma vida mais perto de Deus, elas vão impactar para a nossa família. Ruth vai escolher morar perto do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Ela vai se preocupar com andar, cuidar da sua sogra. A preocupação dela prioritária não é um casamento. Casamento é uma bênção, mas o foco dela em primeiro lugar é Deus. E Deus vai dar um casamento. Deus vai dar um filho. Deus vai dar o privilégio dela sustentar a antiga sogra, o marido bom que vai cuidar dela. A história vai terminar ela como a mãe, né? a avó de Jessé, que é o pai de Davi. Ela vai ser a riqueza na história da Bíblia. A Moabita, que fez exatamente o contrário que Ló fez. Ló se apartou porque ele olhou as campinas do Jordão. Ela viu as campinas do Jordão e disse: eu quero lá. Eu não quero as campinas do Jordão. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero andar com Deus. Ló, um crente, a Bíblia diz que Ló é crente, porque ele se afastou dos caminhos de Deus. Ele começou a ver que era melhor se afastar de Deus por causa das riquezas desse mundo. Mas quando o Evangelho, meus irmãos, ele penetra em nossos corações, nós conseguimos entender. Até uma mulher moabita consegue entender que é melhor estar longe da sua própria família e ter o maior desafio do mundo, mas andar em comunhão com Deus. Um outro desafio, um outro ensino que nós escolhemos aqui é que nunca, meus irmãos, é tarde para rever conceitos. E às vezes rever conceitos vai nos levar a atitudes que nós vamos ter que passar algumas vergonhas, né? Imagine a cena de uma mulher idosa voltar para um povoado onde todo mundo conhece a história dela e ela dizer: eu errei e Deus me castigou. Eu tomei uma decisão errada, a vergonha que ela passou, mas somente, meus irmãos, uma mulher que entendeu que não há momento tarde para nós nos arrependermos. Porque agora a vida dela e a história agora vai ter um ponto de virada, né? Ela vai desfrutar de alegria, porque ela tomou a decisão agora de andar em comunhão com Deus. O livro, ele sem dúvida nos prepara, nos ensina sobre isso.
a prioridade deve ser o Senhor. A história, o enredo de casamento, de morte, é um instrumento para nos ensinar esse conceito. Não vale a pena se apartar do Senhor. Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as dádivas serão derramadas que o Senhor quer dar para as nossas vidas. Né? Se a dificuldade está quando nós estamos perto de Deus, não se engane. Longe de Deus tudo piora. Isso é algo muito claro em todas as histórias bíblicas. Nunca estar longe de Deus você vai melhorar. Nunca. Alguns anos podem demorar para você assimilar esse conceito. Mas a gente vai assimilar isso. Se apartar de Deus, só vai trazer desordem para as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra.